lá, quem está na prática clínica sabe muito bem que a gente enfrenta decisões que vão bem além do diagnóstico, né? São aqueles momentos em que a resposta certa simplesmente não está ali escrito no prontuário. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta pensada exatamente para essas horas, o modelo de bioética complexa, do José Roberto Goldin. Pense nele como um guia prático para navegar nessas situações mais delicadas, indo além do protocolo. Olha, e essa citação do Jovino Pizzi, ela define perfeitamente o nosso ponto de partida. Porque num ambiente hospitalar de hoje, cada vez mais tecnológico, mais cheio de variáveis, só a intuição ou aquele checklist de sempre, bom, já não dá mais conta, né? Para uma decisão ter peso, ter sustentabilidade de verdade, ela precisa de uma base mais forte, de um alicerce que vem da filosofia, que vem da razão. Então, a pergunta é: por que um modelo complexo? A resposta é bem simples, na verdade, porque os dilemas que a gente encara no dia a dia raramente são simples. A ideia aqui é justamente nos tirar daquela visão de protocolo, de caixinha, e nos levar para uma estrutura que abraça as várias camadas que toda situação clínica tem. Vamos ver como isso funciona. E aqui está o coração do modelo, a definição do Goldin. E presta atenção, porque cada palavrinha aqui foi escolhida a dedo. Note que a bioética não é um livro de regras, tá? É um processo de reflexão. E esse processo tem 3 características que são a base de tudo e que a gente vai explorar agora. Para essa reflexão funcionar mesmo, para ela ser poderosa, ela precisa se apoiar em 3 pilares. Vamos entender cada um deles. A reflexão tem que ser complexa, compartilhada e interdisciplinar. O primeiro pilar, complexa. E calma aí, complexo aqui não quer dizer complicado, de jeito nenhum. A palavra vem do latim complexus, que significa algo como tecido junto. A sacada é essa, é enxergar a situação como um tecido, uma coisa só, onde todos os fios estão ligados, sabe? Em vez de olhar para um monte de probleminhas separados. Segundo pilar, ninguém faz ética sozinho, ponto. A reflexão, por natureza, tem que ser compartilhada. Tem uma frase ótima de um filósofo, Pierre Janet, que diz que refletir é discutir com a gente mesmo e discutir é refletir com os outros. Ou seja, é conversa, é diálogo, com a equipe, com o paciente, com a família, todo mundo junto na mesma página. E, por fim, a interdisciplinariedade. Pensa num quebra-cabeça. A nossa visão, a visão médica, é uma peça enorme, fundamental, mas não é o quebra-cabeça inteiro. A gente precisa da peça da psicologia, da peça do direito, do serviço social. Só quando a gente junta todos esses saberes é que a imagem fica completa e coerente. Ok, então a gente já sabe como refletir, de forma complexa, compartilhada e interdisciplinar. Agora a pergunta é: refletir sobre o quê? E é aqui que entra a distinção entre vida e viver. E olha, essa talvez seja a virada de chave mais genial de todo o modelo. Essa distinção é crucial. Os gregos antigos tinham 2 palavras para a vida. Zoé é a vida biológica. Pensa no motor do carro, na máquina funcionando. São os aspectos que dão suporte. Já bios, bios é a viagem. É a história daquela pessoa, a biografia, os relacionamentos. É tudo aquilo que dá sentido. A bioética de verdade acontece exatamente aí, nesse cruzamento entre o suporte e o sentido. Entre o mero estar vivo e o fato de estar no mundo. Certo, a base está montada. Mas e na hora do vamos ver? Como a gente aplica isso num caso real complicado? É aí que o modelo nos dá uma espécie de caixa de ferramentas éticas, ou, se preferir, um conjunto de lentes. Cada uma vai nos ajudar a enxergar o mesmíssimo problema de um ângulo totalmente novo. A primeira lente é um espelho. Ela vira o foco para a gente, para o profissional. A pergunta aqui não é o que o protocolo diz, mas sim que tipo de profissional eu preciso ser neste momento. É pensar em termos do que uma pessoa compassiva, prudente e justa faria. É o nosso caráter guiando a ação. Se a primeira lente olhou para dentro, essa segunda olha para fora, para os resultados. A moralidade de uma ação aqui é julgada pelos seus efeitos. É a clássica análise de dano e benefício. Qual caminho vai minimizar o sofrimento? Qual vai maximizar o bem-estar para todo mundo que está envolvido na situação? A terceira lente, essa a gente conhece bem, é o principialismo. Foco nos deveres, nas regras, guiado por aquele quarteto famoso, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Mas aqui está o pulo do gato. Neste modelo, o principialismo é uma ferramenta valiosíssima, claro, mas é só uma das ferramentas na nossa caixa. Não é a única. A quarta lente muda o foco de novo. Agora, para as expectativas legítimas de cada pessoa.
ou seja, seus direitos. Isso vai desde os direitos individuais, como vida e privacidade, até os coletivos, que garantem o acesso à saúde. É, no fundo, trazer a perspectiva da cidadania para dentro do cuidado. E chegamos à quinta lente. E olha, essa é profunda. Inspirada no filósofo Emmanuel Levinas, ela foca na nossa relação com o outro. E tem um detalhe sutil, mas que muda tudo. Não se trata de ter responsabilidade para com o outro, mas de ser corresponsável pelo outro. Sente a diferença? Isso significa que não existe neutralidade. Estamos em uma copresença ética, e isso é inevitável. Ok, exploramos a teoria, vimos a definição, os pilares, a diferença entre vida e viver, e as 5 lentes. Agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que isso tudo vira um processo prático? Algo que a gente possa usar no meio de um plantão complicado? Na verdade, o modelo se traduz num fluxo de 4 passos bem claros. Primeiro, análise dos fatos. Antes de qualquer coisa, a gente pisa no chão firme, coletar todos os dados clínicos, o contexto social, tudo que é objetivo. Segundo, análise ética. Só então, com essa base sólida, a gente aplica as 5 lentes para iluminar o problema por todos os lados. Terceiro, considerar as alternativas. Depois de olhar por todos os ângulos, quais são os caminhos possíveis? E só aí vem o quarto e último passo, a tomada de decisão. Uma escolha que não vem do impulso, mas de uma deliberação estruturada. E este ponto final é a chave de tudo. A bioética complexa não é sobre encontrar a resposta correta no manual. O objetivo é outro, é encontrar a ação mais adequada, a mais prudente, a mais humana, para aquela pessoa única e para aquela situação específica que está bem na nossa frente. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Como a adoção de uma estrutura assim, que valoriza a complexidade, que incentiva o diálogo e que nos dá múltiplas perspectivas, pode de fato transformar o jeito como a gente lida com os dilemas mais desafiadores da nossa prática clínica. Essa é a promessa e também o desafio da bioética complexa.